Olá, a gente já vibrou, gritou, comemorou. Mas o que realmente acontece naqueles segundos antes da bola estufar a rede numa Copa do Mundo? Pois é, não é só um chute. É quase uma coreografia invisível. E hoje a gente vai dissecar essa coreografia, o passo a passo de um gol. Então, qual é o grande segredo? Será que é só sorte? Um lampejo de genialidade? Ou será que existe um padrão? Uma sequência de movimentos que, quando bem executada, quase sempre termina em gol? Bom, a ciência do esporte foi atrás dessa resposta e olha, o que ela descobriu é bem interessante. Certo, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Graças a um estudo científico super detalhado, agora a gente consegue enxergar esses momentos decisivos antes do gol com uma lupa, de um jeito que nunca foi possível antes. É como se a gente fosse entrar na Matrix do futebol e ver o código por trás da jogada. E já de cara, aqui está a principal descoberta, a combinação de ouro. Correr muito rápido, frear de repente e girar. Sprint, desaceleração e giro. Mas para a gente entender por que esse trio é tão poderoso, primeiro a gente precisa ver como os pesquisadores chegaram a essa conclusão. Para decodificar esses segundos que valem ouro, os cientistas não analisaram só alguns lances não. Eles fizeram um verdadeiro mergulho profundo, uma análise gigantesca, e no maior palco do esporte mundial. E que mergulho foi esse? Foram analisadas 6 Copas do Mundo da FIFA recentes. 6. Tanto os torneios masculinos quanto os femininos, de 2014 até 2023. É muito jogo, é muito dado. E dentro de todos esses jogos, o foco foi em 649 gols de bola rolando. Ou seja, aquele gol de jogada trabalhada, sabe? Deixando de lado os gols de falta, escanteio ou pênalti. Só o puro suco do futebol jogado. E o resultado de tudo isso? Uma análise detalhada de quase 3.000 movimentos individuais dos jogadores. É um volume de dados assim impressionante. Isso dá uma confiança enorme no que foi descoberto. O método deles foi bem específico. Eles focaram nos 3 últimos movimentos dos 2 personagens principais do gol. Quem fez e quem deu o passe. Porque é ali, naqueles últimos segundos, que a mágica acontece. A grande questão é, que movimentos são esses? E é isso que nos leva ao coração do estudo. Os pesquisadores descobriram um trio de movimentos que se repete de forma impressionante. Eu gosto de chamar de a trindade do gol. Preparados? De todos os movimentos possíveis no futebol, qual seria a ação número 1? Aquela que mais acontece um pouquinho antes da bola entrar. Exatamente. Um sprint. A corrida em altíssima velocidade. Aquela explosão para frente. Correr no máximo de velocidade é a ação que mais prepara o terreno para um gol, seja para ganhar do zagueiro ou para criar aquele espacinho vital. É o ingrediente principal. Mas olha só que interessante a imagem completa. O avanço linear, que é basicamente o sprint, responde por 41% dos movimentos. Mas logo depois, coladinho, vem a desaceleração, com 22%, e os giros, com 19%. Então é isso, correr, frear e girar. Essa é a tal trindade que cria as maiores chances de gol. Mas a análise não para por aí não. Ela fica ainda mais legal. Porque o estudo também achou umas diferenças bem sutis, mas super importantes, quando comparou os jogadores pela posição em campo e até entre homens e mulheres. E aqui tem um detalhe tático curioso. Geralmente, quem faz o gol está no sprint, correndo para receber a bola lá na frente. Agora, quem dá o passe, muitas vezes faz o contrário, desacelera, dá aquela freadinha para levantar a cabeça, achar o espaço e dar o passe perfeito. Faz todo sentido, né? E na comparação entre homens e mulheres, os padrões são muito parecidos. Os homens tiveram um pouquinho mais de sprints e as mulheres um pouquinho mais de desacelerações. Mas, quando a gente olha a intensidade desses movimentos, aí sim aparece uma descoberta fascinante. Olha só este dado, é bem inesperado. As jogadoras realizaram uma porcentagem bem maior dos seus movimentos antes do gol em alta intensidade, se comparado com os jogadores. 53% contra quase 48%. Isso mostra uma intensidade explosiva absurda do futebol feminino nos momentos de decisão. Certo, mas e aí? O que toda essa informação significa para o futuro do futebol? Bom, esses dados não são só curiosidade não. Eles basicamente formam um novo manual de como treinar e como pensar o jogo. A lição prática é muito clara. Tanto para jogadores quanto para treinadores, o foco precisa estar em dominar o sprint, em treinar os freios para desacelerar no momento certo e em aperfeiçoar aquele giro rápido. Isso não vale só para o ataque.
Afinal, para defender um gol, é preciso saber neutralizar exatamente esses movimentos. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A gente sempre se impressiona com a aceleração, com o jogador mais veloz. Mas e se o futuro do jogo, a grande arma secreta, não for quem corre mais rápido, mas sim quem domina a arte de frear, a habilidade de parar, mudar de direção e criar um segundo de espaço? Talvez essa seja a jogada mais decisiva do futebol. Fica aí o pensamento.